tem assim material projeto final. Você vai ver esse vídeo com dicas para são 3 vídeos e a gente vai passar novamente aqui com eles. Vocês pode ser que não tenham visto, mas eu vou passar e fazer alguns comentários, ok? Que aí a gente já, a partir desses vídeos, a gente inicia nossa aula de hoje aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Veja aí se vocês vão conseguir ouvir. Pera aí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Não tem mais nada, né? Vou tirar minha imagem aqui para focar vocês na... Então aqui tem, esse primeiro vídeo é algumas dicas para a gente selecionar os dados, né, na planilha, né, no base. A gente lembrar que vocês não precisam ir lá na base oficial, tá certo? Lá na base do IVS, porque eu já trouxe os dados, fiz o recorte dos dados só em relação à RID, tá? Então vamos lá, ver se vocês conseguem ouvir aí. Olá pessoal, este é um pequeno tutorial para mostrar um pouco mais da... Vocês conseguem ouvir? Ele fala, este é um pequeno tutorial. Não. Né? O áudio. Então deixa eu ver aqui. Som, tá, permitir. Deixa eu ver aqui. De novo. Chrome. Olá pessoal, este é um pequeno tutorial para mostrar um pouco mais da base de dados do Atlas da Vulnerabilidade Social, certo? Que vocês vão trabalhar. Então nessa primeira aba aqui, a gente tem o nível Brasil, tem todas aquelas variáveis consolidadas a nível de Brasil, tá? Então cada uma daquelas variáveis, os indicadores tem por ano, tá certo? Tem por cor, tem por sexo, né? E tem por urbano e rural. Então você tem aqui como comparar, por exemplo, você pode comparar um determinado dado de um município com um dado do país consolidado. Ou você pode vir aqui também e comparar pela região, tá certo? Pela região, por exemplo, a região Nordeste, a gente pode colocar um filtro aqui, a gente pode colocar, né, e escolher só a região Nordeste. Então, os mesmos dados que tem lá por município, eles estão agrupados também aqui pela região Nordeste. Lembrar sempre de pegar o ano, comparar os anos, tá certo? Então, nesse dado aqui, nessa planilha aqui, os dados estão agrupados por macro-região. Da mesma forma, a gente tem aqui o agrupamento por estado, certo? Por estado, a gente pode colocar simplesmente, se eu quero comparar, se eu estou usando somente municípios de Pernambuco, eu posso comparar aqui com os dados de Pernambuco que foram consolidados. Eu posso comparar aqueles 4 municípios da rede de Pernambuco com os dados de todo o estado. Assim como a gente pode comparar dentro da própria região, né, da própria RID. Eu posso comparar os dados daquelas variáveis, por exemplo, de um município da RID, um dos 8 municípios, com o da RID como um todo, porque aqui os dados já estão consolidados para a RID como um todo, certo? E, obviamente, a gente tem os dados separados por município, onde vocês podem fazer as análises, ok? Tem mais um elemento aqui, que é o DH,
e pode ser mais um alvo de vocês para análise. Mas vocês podem concentrar-se somente nos municípios, certo? Comparar município com a sua região, com a RID, o município com o estado, o município com a macro-região, ou o município com o país. Ok? Um abraço e até a próxima. Bom, não sei se vocês conseguiram compreender o que eu coloquei aí nesse pequeno vídeo, mas aí a gente pode, novamente, a gente pode demonstrar isso, tá? Para que vocês consigam, né, escolher melhor os dados. Essa é a primeira dica, depois a gente passa para a segunda dica. Então veja que mesmo a gente pegando os dados da RID, mas ele traz, tá certo? Ele traz também aqui os dados do Brasil, certo? Os dados do Brasil, ou seja, os mesmos dados que eu tenho para os municípios da RID, eu tenho a nível de Brasil. Aqui, cada aba desce como esses dados estão agrupados. Eu tenho aqui agrupado por Brasil, todas essas variáveis referentes ao Brasil como um todo. Por exemplo, ano 2010, cor branco, e aí eu tenho o IVS total, IVS de estrutura, IVS capital humano, IVS renda, IDHM, ou seja, eu tenho aqui todos esses indicadores a nível de Brasil. Lembrando que a gente usa, eu gosto muito de usar os filtros aqui. Opa, estou somando, filtro. Eu gosto de usar os filtros porque a gente consegue, né, selecionar o que é que eu quero. Por exemplo, eu só estou trabalhando com minhas variáveis são relacionadas à situação de domicílio, tá? Eu quero comparar só rural e urbano e não quero pegar o total. Então, desmarco aqui total. Então, as variáveis vão ser todas relacionadas com rural e urbano. Eu quero pegar de todas as cores, independente de branco e negro, e quero pegar todos os sexos. Não quero só segregar por homem e mulher. Eu quero, né? Então, as minhas variáveis, ó, o que é que eu tenho aqui? Ó? Total cor, ou seja, independente de cor, independente de sexo, total sexo, mas eu quero separar o que é rural e o que é urbano. Então, eu vejo que eu apliquei o filtro aqui somente na situação. Na realidade, eu apliquei os 3 filtros, mas na situação de domiciliar é que eu deixei marcado o rural e o urbano. Eu só quero analisar, quero fazer uma análise sob o ponto de vista da população que mora na zona rural e da população que mora na zona urbana. E aí esses outros aqui eu coloquei o total, por quê? Porque eu não quero separar por sexo, por isso que eu coloquei total sexo, e eu não quero separar por cor, por isso que eu deixei total cor. Se eu quiser, obviamente, separar isso aqui por cor, aí eu faço o contrário. Se eu quero estudar algo relacionado a pessoal da zona urbana e da zona rural, e separando por cor, branco e negro, marco branco e negro, tiro o total cor, certo? Então eu posso deixar o total cor também, porque aí mas lembrar que o total cor ele já consolida, ele já embute esses dois dados aqui, assim como o total situação do domicílio, ele já vai englobar rural e urbano. Assim como o total sexo aqui está englobando os dois sexos, certo? Então você tem esses filtros aqui, esses 3 filtros aqui, cor, sexo e situação do domicílio, vocês vão selecionar de acordo com as variáveis que vocês vão trabalhar. Se vocês querem segregar, não, desculpa, se vocês querem separar por cor, por sexo e por situação domiciliar, é por aqui. Se vocês não vão considerar sexo, nem vão considerar situação domiciliar, não, então vocês não precisam aplicar filtro, quer dizer, aplicaria o filtro só deixando total situação domicílio, total sexo e deixa aqui total cor. Tá? Então veja que você tem aqui, ó, os totais. Então você vai ter 2010, tem alguma coisa de 2011, 13, 14, 15, alguma informação de 2011, 12, 13, 14 e 15, tá? São poucos dados que a gente tem até 2015. A maioria dos dados é 2000 e 2010, tá certo? Que a gente tem. Porque isso aqui a amostra, isso aqui eles escolhem do PNAD, né? Da amostra domiciliar. Então, o PNAD ele era feito todos os anos, certo? E aí, obviamente que 2010, 2010 e 2000 são dados de censo. Provavelmente você não vai encontrar os dados 2011, 12, 13, 14, 15, se você for pegar, por exemplo, talvez por macro-região, ou por... Vamos colocar aqui o filtro. Veja, se eu pegar aqui o ano... aqui tem também. Vamos ver aqui o que é que... se tem alguns dados que vêm até 2015. Onde é o agrupamento que deixa eu colocar aqui, filtrar.
Tem um local aqui que a gente vai colocar, só vai aparecer, ó, que ainda tem até 2015. Bom, você tem alguns dados até aqui também tem até 2015. E município. Cadê o ano? O município, ou seja, ele na identificação por município é que ele só tem 2000 e 2010, certo? 2000 e 2010. Então ele nos outros até a região metropolitana ele consegue descer até 2015. Né? Muitos dados conseguem até 2015. Tá? Então, se você for fazer alguma análise, pode metropolitana, no caso as IDs, né? Pode. Veja, quem vai definir o que é que vocês, o que é que vai ser analisado são vocês. Que tipo de comparação, que tipo de análise vão ser estabelecidas vão ser vocês, certo? E aí no município a gente viu que ele só tem, como ele desce até município, esse tipo de pesquisa só foi levantado por municípios até os 2 anos do censo, 2000 e 2010. E também a gente fala um pouquinho dessa última planilha aqui, que é o DH, que é como se fosse a unidade, eu não lembro o nome do que é DH, se é unidade demonstrativa, habitacional, não sei. Mas a gente pega, ele coloca os bairros, por exemplo, se eu colocar aqui alguns bairros agrupados, se eu colocar aqui, por exemplo, Juazeiro, ele vai mostrar alguns bairros de Juazeiro, né, o agrupamento de possivelmente setores censitários, tá? Alagadiço, ele agrupa, por exemplo, Alagadiço, Alto do Cruzeiro, Alto do Alencar, Cajueira. E Cajueira tem o que? Loteamento, morada de não sei o quê, morada do Rio, Universidade do Estado da Bahia. Então ele dá uma agrupada aqui também por algumas regiões, tá? No DH. Então todas as variáveis, tá certo? Elas estão coletadas nesse diverso nível. Claro que, por exemplo, aqui tem um nível de prosperidade social. Nesse caso não tem nesse nível, né? Nesse nível de bairros aí. Se a gente for ver aqui prosperidade social, nível de cidade tem, né? No nível de município, os 8 municípios aqui da rede. Vamos marcar tudo aqui, deixar tudo marcado, certo? Então aqui, primeira coisa, você vai definir, bom, eu quero imaginar que eu vou trabalhar com uma determinada temática. Eu vou usar só IVS infraestrutura, IVS capital humano. Então, seleciona a temática, depois você vai selecionar a aplicabilidade, ou seja, qual o nível de aplicabilidade que você vai pegar. Não, eu quero só analisar, quero comparar intermunicípios, entre municípios. Então, vai aqui na aba municípios e extrai os dados do município que você quer analisar. Como eu falei, ninguém vai precisar usar todas essas variáveis aqui, tá certo? Todas as variáveis aqui. Fica um negócio realmente você vai, ó, também não precisa disso. Você seleciona um tema e a partir desse tema que você selecionou, você seleciona as variáveis. Por isso que é uma coisa muito importante a gente conhecer melhor essas variáveis, olhando aqui para o dicionário, tá certo? O dicionário das variáveis tem aqui, a gente também colocou ele separado. Então, lembrando que eu tenho aqui, eu tenho ele aqui, eu tenho ele aqui de uma outra coisinha aqui. Então, eu tenho o IVS. O IVS é a média aritmética dos 3 índices aqui. IVS estrutura urbana, IVS capital humano e IVS em trabalho. Então, ele é a média aritmética. Soma cada um e divide por 3. Tá certo? Porque o IVS estrutura urbanas, eles aparecem logo aqui. Vou pegar aqui do início, eu pegar aqui, botar aqui no município, eles aparecem logo aqui. O IVS é exatamente a média aritmética desses 3 aqui, ó. Esses 3. Vou somar esse, dividir por 3, dá 0,613, certo? Então esse é meu IVS. Aí eu tenho aí o meu outro, os meus IVS separados, né? Infraestrutura urbana, eu marquei de verde aqui. Aí ele diz, bom, o índice de infraestrutura urbana é obtido a partir da média ponderada. Deixa eu dar um zoom aqui. O índice de dimensão urbana é obtido através da média ponderada de índices normalizados, ou seja, esses índices eles foram normalizados. O que é isso? Transformados para colocar todos no escala de 0 a 1. Tudo aqui é no escala de 0 a 1, porque é como o IVS trabalha. Lembrando que quanto maior o IVS, mais vulnerável é aquela população, tá? Porque o índice, ele ao contrário do IDH, o IDH, quanto maior o IDH, melhor, né, a qualidade de vida daquela população, melhor aquela população. Né, melhor que o estado, né, a condição daquela população. Já o IVS, quanto maior o IVS, mais vulnerável é aquela população, ou seja, mais dependente economicamente, mais crítica a situação do ponto de vista socioeconômico.
Então, o IVS, infraestrutura urbana, ele é composto, ó, ele é composto por alguns índices, é composto por 3 outros índices que tem aqui. Eu vou marcar aqui, ele é o percentual da população que vive em domicílio urbano sem o serviço colateralístico, peso 3, percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e com esgotamento sanitário inadequado, também peso 3, percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza que gastam mais de 1 hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis que retornam diariamente ao trabalho. Ou seja, ele definiu o que é que compõe o IVS urbana. São esses 3 índices, tá certo? Esses 3 índices, um com peso 3, outro com peso 3, outro com peso 4. E cadê esses outros índices? Aí lembrar que eu marquei eles aqui, são esses 3 índices aqui, como está em verde, são esses índices aqui em verde. Ó. Taxa da população, ter sem água e esgoto, ter sem lixo, ter vulnerabilidade mais de 1 hora. Aí ele explica que é cada variável, né? E detalha, né? Ele dá o nome da variável e detalha dela. Pronto, ele dá o nome de cada variável, né? Detalha um pouco mais sobre ela. Então, por exemplo, ter sem água e esgoto, razão entre o número de pessoas que vivem em domicílio cujo abastecimento não provém de água geral, cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora, e a população total residente em domicílios particulares permanente, multiplicada por 100. São considerados apenas domicílios particulares permanentes. Ou seja, tem uma descrição dessas variáveis. Por que é importante a gente entender o que variável a gente está usando, qual é o significado dela, para a gente entender realmente que informação ela detém, qual é a informação que ela está transmitindo para a gente. Então a gente sabe que tudo é taxa, todas essas coisas aqui são taxas, ou seja, é uma razão de alguma coisa, é um percentual em cima de um indicador, né, de um numerador, um denominador que é calculado. Então, para cada variável dessa tem a sua devida explicação. Então, de repente, professor, eu quero analisar uma variável dos IVS urbana com uma variável, por exemplo, de renda de trabalho, para ver se tem algum tipo de correlação. Pode ser feito? Pode, tá certo? Provavelmente você vai ficar com um pouquinho de dados, porque quando a gente vai separando, lembrar que essas variáveis, aí você vai definir, bom, mas você vai analisar, vai comparar entre as 8 cidades da RID? Pode ser. Então você vai pegar as 8 cidades, gerar aquele gráfico. Como a gente colocou lá, lembra que a gente fez aquele gráfico? Na aula passada a gente fez aqueles últimos gráficos lá, comparando, me parece que 5 indicadores, tá? Entre os 5 municípios, entre 4 municípios da RID, os 4 municípios baianos da RID. Juazeiro, Curaçá, Casa Nova e Sobradinho. Tá? Então a gente pegou algumas variáveis e comparou, e aí, obviamente, que o resultado que vocês vão ter, vocês vão descrever o que é que aquele resultado está indicando. Onde é que há uma maior vulnerabilidade, um maior problema em relação àquilo ali, e que tipo de políticas públicas poderiam ser evidenciadas ou desenvolvidas para que atenuasse aquele problema. Tá? Por exemplo, vai ter lá uma questão de esgotamento sanitário, tem alguma coisa aqui coleta de lixo, isso aqui. Então, poxa, se tem isso evidente naquele município, se o IVS estrutura urbana é alto naquele município, então o que é que precisa? Precisa de investimento em saneamento, né, em abastecimento d'água, ou seja, coisas desse tipo de inferência que a gente faz, ou seja, as conclusões que a gente toma, e sempre na questão de sugestão, porque obviamente os dados eles vão indicar algumas coisas e a gente vai sugerir. Obviamente que é uma sugestão porque nós não temos o poder de decidir isso, né? Quer dizer, até temos, né? Com o nosso voto, mas aí é uma situação que não depende só da gente, depende de toda a população e ela querer realmente colocar pessoas que realmente põem em prática, né, políticas públicas sérias. Então, sem ter nenhum, obviamente a gente não está colocando aí questões políticas, sobretudo políticas partidárias, a gente está falando de políticas públicas, certo? Necessárias ou que podem ser desenvolvidas para melhorar esses índices aqui. Se a gente vai para o capital humano, veja que o índice capital humano, ele é formado por 8, ele tem 8 indicadores, 8 indicadores, né? A gente vai de 1 até 8 aqui, ó. E cadê eles? Eles estão aqui, os 8 indicadores, são esses 8 laranjinhas que eu deixei aqui. Então, pega esses 8 indicadores laranja aqui, tá certo? Que é o IVS capital humano. E o IVS renda e trabalho, ele é feito por 5 indicadores. Ele é composto por 5 indicadores. Né? Aí tem proporção de vulnerável à pobreza,
taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais, percentual de pessoas de 18 ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal. Ou seja, está tudo assim bem estabelecido, né? O IPEA é um órgão realmente muito sério, um órgão que tem excelentes pesquisadores e consegue, né, trazer para a gente uma informação, né, um detalhe importante de cada uma dessas variáveis. Aí tem, por exemplo, aí vem os índices que não compõem o IVS assim como um todo, porque eles são relacionados ao IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, certo? Que aí ele pega a média geométrica das dimensões renda, educação, longevidade. Aí o IDHM também tem sua metodologia própria, certo? Ele é formado, a média geométrica dos índices dimensão e renda, dimensão e renda, educação e longevidade. Aqui é longevidade, educação e renda, ou seja, essa variável IDHM ela é formada por essas três, uma média geométrica dessas três aqui. Aí tem expectativa de vida, que é uma variável que está aí, que está sendo considerada. Aí eu tenho, que normalmente essas aqui são variáveis, por exemplo, né, variáveis relacionadas ao IDHM, tá? E aí eu tenho renda per capita também, aí prosperidade social, população total, ou seja, aí você entra com outras variáveis que não estão necessariamente ligadas ou diretamente relacionadas com as variáveis do IVS, mas elas podem entrar no cálculo, elas podem entrar em alguma conta, tá certo? Dessas, por exemplo, do IDHM, da população né, sem escola, tudo isso aqui. Então veja que a população por faixa etária, ele categoriza, tá entendendo? A população por faixa etária, isso tudo é percentual, né? Por exemplo, ele tem lá nessa coluna aqui, ele tem os percentuais dessas populações por faixa etária. Isso, obviamente, naquela época. Aliás, ele não é nem um percentual, é a quantidade mesmo. Tá vendo? População de 1 a 3, população de 0 a 1, isso aí não é nem percentual, é a quantidade mesmo. Tá? Então, ou seja, quanto mais você vai para o final da tabela, você vai tendo novos indicadores. Né? Vocês podem focar especificamente nos indicadores do IVS, mas podem lançar mão, vocês podem focar especificamente nos indicadores do IVS, tá certo? Nos três, ou pega um deles, ou pega algumas variáveis do infraestrutura urbana, com algumas variáveis de capital humano, estabelece lá, vê se tem alguma correlação, ou faz o gráfico mesmo. Tá? Então vocês podem recortar esses dados, colar numa planilha separada, aí faz o upload lá, né? Como a gente fez lá, dados ID. Eu peguei só um pedacinho, aquele dados ID, cadê aqui? Eu peguei só um pedacinho aqui, deixa eu pegar aqui, e a gente trouxe ele para vocês analisarem, para a gente fazer aquele gráfico lá. Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi aquela basezinha que a gente fez aquele último gráfico lá. Selecionar tudo. Foi o que eu fiz. Eu peguei lá os 4 municípios da rede e escolhi 5 indicadores. Ó. Taxa de analfabetismo de 18 anos ou mais, taxa de analfabetismo de 25 anos ou mais, taxa de sem carteira assinada de 18 anos ou mais, taxa de sem carteira de 18 anos ou mais e taxa de vulnerabilidade. Pronto. Peguei essas variáveis aqui e aí pronto, recortei lá, trouxe para cá. Daqui a gente subiu para o R e gerou os gráficos. Daqui a gente subiu para o R, veja, aquela base todinha, eu peguei só uma parte, selecionei as variáveis aqui, trouxe, fiz um gráfico e a gente pode fazer análise. Então, lembrar que vocês aqui vocês podem selecionar, eu quero trabalhar, vamos supor, com os municípios de Pernambuco. Tá, então vamos aqui para o município, os 8 municípios da rede de Pernambuco. Então eu vou pegar aqui, eu quero Orocó, Lagoa Grande, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista. Pronto, beleza, tá aqui. Mas eu quero ver o que? Eu quero trabalhar com os dados de IVS estrutura urbana. Então, eu quero o quê? Eu
quero só os dados de viés de estrutura urbana desses municípios aqui. Então, mas eu não quero, eu quero só, aí você vai ter que segmentar. Por exemplo, eu quero total sexo, total situação urbana e total cor, ou seja, eu quero independente de cor. Então, eu vou deixar aqui total cor. Então, quais são os dados que a gente vai pegar? Aqui, ó, total cor, tá vendo? Total sexo e pronto, seriam esses municípios aqui. Deixa eu colocar em ordem, classificar de A a Z. Pronto, eu vou pegar esses municípios aqui: Lagoa Grande, Orocó, Petrolina. Sim, total sexo. Vou botar aqui total sexo também. Eu não quero separar por homem e mulher. Vou deixar aqui o total sexo. E eu não quero separar, né? Eu vou deixar urbano e rural. Pronto. Então eu quero, ó, independente de cor, então é total cor. Independente de sexo, é total sexo. E urbano e rural. Pronto. Então os municípios eu vou marcar aqui. Então tá aqui. Vamos supor que eu quisesse pegar só esses indicadores aqui. Tá aqui. Aí, obviamente, lá não vou precisar trabalhar com total cor, porque já está aqui. Eu não vou precisar colocar a variável total sexo, porque eu não vou considerar. Mas o rural e urbano, sim, eu vou precisar levar os dados rural e urbano, eu tenho que levar essa coluna de rural e urbano. Por mais que eu possa pegar essa coluna, esses índices aqui todinhos, esses valores todos, mas lá na minha planilha, deixa eu pegar aqui um novo aqui. Pessoal, eu estou falando, mas se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, mostre alguma coisa, porque a gente está vendo aqui Excel e explicando essas variáveis. Vou pegar aqui um arquivo novo, pronto. Então aqui seria a minha base de dados. Então o que é que vai acontecer? Eu não preciso dessa coluna total cor, porque eu não está independente de cor, nem sexo. Aí eu posso excluir aqui, e aí eu vou ter aqui, ó, as variáveis IVS capital urbano, IVS de trabalho, IVS de estrutura urbana e o próprio IVS. Aí, então, isso aqui não é aplicável, então significa que não tenho esse dado para Lagoa Grande, não tenho esse dado para Lagoa Grande, não tenho esse dado para Orocó, não tenho esse dado para Petrolina, zona rural, nem tenho esse dado para Santa Maria, zona rural. Então, eu já sei que, poxa, talvez não seja interessante eu trabalhar com zona rural aí, porque está faltando dados. Então, eu posso dizer, não, então eu vou tirar, eu vou voltar aqui, eu não quero trabalhar separando por zona rural e zona urbana. Então, eu vou colocar aqui, ó, total, aliás, deixa eu cancelar aqui, eu vou ter que deixar total sexo, total cor, tenho que voltar aqui, tenho que selecionar tudo de novo, para dizer, não, eu quero, para deixar aqui, não quero marcar a região, tem que estar tudo marcado aqui, situação, domicílio, é total situação, domicílio. Se eu não quero mexer com urbano e rural, quero agrupar os dois, eu dou aqui. Ou então eu trabalhava só com urbano. Aí eu vou dizer, ó, total sexo. Então, se eu não quiser separar cor, sexo e região, eu vou botando tiro, né? Deixo selecionar tudo aqui, pronto. E aí veja que ele nesse caso aqui, ele está marcando, né? Total, ele está separando branco e negro. Ele tem que sempre deixar alguma coisa amarrada, né? Ou separada aqui. Selecionar tudo. Ou você simplesmente, não, eu já tenho aqui Casa Nova, Petrolina, já posso marcar tudo isso aqui, esses dados, levo para lá, então, todos esses dados aqui, ele tá, se eu quero por total cor, se eu quero separar por cor, se eu quero separar por sexo. Então, nos filtros, quando você vai montando, você vai definindo o teu universo aí, certo? Como é que você vai separar esses dados? Total cor, total situação urbana, situação domicílio. Pronto. Aqui eu sempre tenho que, toda vez que eu escolho dois inteiros, assim, os dois totais, ele deixa que a gente vai ter que separar por alguma categoria. Ou deixa todo mundo, ou vai separar por pelo menos uma categoria. No caso sexo, no caso cor, ou no caso situação domiciliar. Então, quando eu disse que eu quero total cor e total situação, ele vai dizer, bom, agora você vai ter que pelo menos separar por homem e mulher, por sexo. Professor, Oi. não entendi essa parte aí. Tem que deixar ao menos a separação. Não, vamos tirar os filtros aqui. Vamos supor que eu vou separar, eu quero pegar total, não quero separar por cor, total cor, e eu não quero separar por sexo, eu vou colocar sexo. Então não vai aparecer para mim aqui a opção independente de domicílio, total domicílio, tá vendo? Quando eu marquei os dois primeiros total, ou seja, sem separar por cor e por sexo,
eu vou ter que analisar separado por situação de domicílio, rural ou urbano. Se eu disser, não, eu quero todo mundo, selecionar todo mundo, e eu quero pegar independente do domicílio, vou deixar total situação domicílio. Então, o que é que aconteceu? Total situação domicílio, total cor. Aqui eu não consigo total sexo, ou seja, eu vou ter que separar por homem e mulher. Ou seja, quando eu escolho duas variáveis totais, com os totais, a terceira delas você vai ter que separar. Então eu peguei agora, ó, a primeira e a terceira. Vou agora pegar a segunda e a terceira. Vou tirar o filtro aqui, deixar todo mundo. E eu vou dizer, não, eu quero independente de sexo, então vai ser total sexo. Eu quero independente de situação domicílio, tá aqui. Então sobrou aqui, eu não tenho aqui, ó, total cor, tá vendo? Eu vou ter que separar por cor, branco e negro. Então dessas três aqui, quando eu coloco duas delas com total, automaticamente, pelos dados aí, ele deixa uma das três com a separação, né? Com os dois grupos. Tá certo? Quando a gente aplica os filtros. Se quiser, coloca todo mundo aqui, porque você não vai ter uma situação que você tem total, você não tem uma situação que você tem independente de cor, independente de sexo, independente de situação domiciliar. Ele tem sempre uma divisão entre essas três variáveis, certo? Você não tem total, total e total. Resumindo, você não tem nenhuma linha aqui com os três totais. Você tem sempre uma linha com dois totais e uma outra categoria só. Outra categoria separada. Certo? Foi o Anderson? O Anderson perguntou? Foi? Sim, foi eu, o Anderson. Entendi agora. Obrigado. Joia. Bom, vamos ver o outro vídeo. Vamos ver o outro videozinho lá pra gente falar sobre ele. Eu acho que eu já adiantei alguma coisa sobre ele aqui, mas vídeo com dicas sobre possível problema na correlação de variáveis dependentes do AVS, do AVS, certo? Cadê ele aqui? Olá pessoal, eu queria só aproveitar nessa planilha de dicionário de variáveis para mostrar uma coisa importante se vocês forem trabalhar, por exemplo, com correlação. De novo. Então já sei. Tá, mas eu vou só mudar o compartilhamento aqui. Vou compartilhar como uma guia. Compartilhar como uma guia do Chrome. Ok. Pronto. Vai. Olá pessoal, eu queria só aproveitar nessa planilha de dicionário de variáveis para mostrar uma coisa importante se vocês forem trabalhar, por exemplo, com correlação. Tá? Então vamos tomar por base aqui a correlação se a gente for estudar capital humano, IVS capital humano. Então o IVS capital humano ele é formado por todas essas variáveis aqui, né, que estão em laranja, são essas aqui. Então, obviamente, se vocês forem fazer uma correlação dessas variáveis aqui com a variável capital humano, vai dar uma correlação muito forte. Por quê? Porque elas são dependentes, ou seja, o capital humano depende dessas outras variáveis. Então, obviamente, se uma variável dessa cresce, capital humano também cresce. Se uma variável dessa diminui, capital humano também vai diminuir. Então, é uma correlação que a gente deve evitar, né, entre variáveis codependentes. Ok? Fica aí a dica. Valeu! Pronto, esse é um vídeo curto, eu só quero até complementar e corrigir. Na realidade, existe essa questão, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, compartilhar de novo. Existe essa questão de codependência, né? De dependência daquilo que a gente está apresentando. Cadê? Para a apresentação. Mas
existem algumas situações que uma variável pode crescer, pode ter uma correlação inversa, né? Uma variável cresce e a outra decresce. Mas existe sim a correlação. Vocês estão vendo aí a... Não, ainda não. Minha janelinha do Excel. Pronto, tá aparecendo aí. Não, o Google hoje está com preguiça. Ainda não está apresentando a minha tela do Excel não, né? Ainda não. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa ele respirar um pouquinho. Aí vamos lá, de novo. Tela cheia, ok. Pronto. Agora ok, né? O que eu quis dizer com esse vídeo foi o seguinte. Se vocês forem fazer essa variável aqui, infraestrutura urbana, ela é totalmente dependente dessas variáveis aqui. Ela é formada, ela é a média ponderada desses índices aqui. Então, é claro que existe uma correlação já natural forte entre infraestrutura urbana, infraestrutura urbana e IVS dimensão e essas três variáveis aqui. Então, se vocês forem fazer uma correlação dessa variável com essas aqui, vai dar uma correlação forte, pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque são essas variáveis aqui que formam essa. Então, a gente, às vezes é um erro que a gente comete numa análise, por exemplo, é fazer análise de correlação de variáveis que são dependentes, ou seja, uma já depende da outra. Se existe uma relação, ou seja, se a variável IVS já é formada por essa aqui, então naturalmente vai existir uma correlação, tá certo? Então não é nenhuma conclusão que a gente vai ter, é uma conclusão óbvia, mas não é uma conclusão, digamos assim, significativa. É uma conclusão óbvia. Por quê? Porque se eu estou dizendo que se essa variável cresce com essa aqui, então é a mesma coisa dizer, bom, é a coisa de dizer, não, a densidade demográfica tem alta correlação com a população. Claro que tem, porque quanto maior a população, maior a densidade demográfica, porque a densidade demográfica eu vou dividir a população pela área, né? Pela área que eu estou analisando. Então, eu não vou dizer, existe uma correlação natural, ou seja, não é nenhuma conclusão óbvia, ou não é nenhuma conclusão significativa, é uma conclusão óbvia, tá certo? De eu dizer que aqui Petrolina tem uma alta densidade populacional e essa alta densidade se relaciona com o número da sua população. Sim, já é naturalmente relacionado, porque para eu calcular a densidade eu preciso da população. Então, para eu calcular o IVS em infraestrutura urbana, eu preciso desses índices aqui. Então, se eu preciso, já existe uma correlação natural, certo? Compreenderam aí? Agora, se você quer, não, eu quero ver se tem alguma relação entre alguma variável dessa, quando uma dessa, outra dessa cresce, tá? Eu quero estabelecer. Aí tudo bem, que são áreas distintas, são IVS distintos, ok? Da mesma forma, se eu disser que quando o IVF infraestrutura urbana cresce, o IVS cresce. Claro que cresce, porque o IVS é a média aritmética desses três índices aqui, ó. Então, esses três índices aqui, IVS, capital humano, renda de trabalho e infraestrutura urbana, eles têm uma correlação forte, porque eles fazem parte do cálculo do IVS. É a média aritmética desses três valores aí. Somos 3 dividido por 3 para encontrar o meu IVS. Tá certo? Então, não é um achado, né, significativo. Não é um achado significativo essa correlação. Tá certo? Então, ter esse cuidado aí. É isso que a gente quis colocar no videozinho aí. E, por último, eu tenho que parar a apresentação e compartilhar ela como tela, como guia do Chrome. Talvez se eu abrisse no YouTube ele dava pra gente. E aqui é vídeo com dicas. Eu vou compartilhar novamente. E aí a gente vai ver isso aí. Vamos lá. Olá pessoal, eu vou mostrar nesse rápido vídeo como é que você deve selecionar os dados corretamente para gerar um gráfico, por exemplo, para fazer sua análise. Por exemplo, aqui na planilha de dados de IVS,
eu já apliquei um filtro aqui, né, Petrolina, tá certo? Já apliquei um filtro aqui, Petrolina, e eu marquei aqui o IVS Renda, tá? Que são os dados que eu quero, por exemplo, selecionar. Seria correto eu chegar agora e fazer um gráfico com todos esses dados aqui? Depende. Por quê? Porque vai depender sobretudo do que é que você quer exibir. Mas vocês têm que lembrar que todos esses dados aqui referem-se à IVS renda do município de Petrolina. Então, existem muitos dados relacionados uns com os outros. Então, eu não posso simplesmente pegar todos esses valores aqui e gerar um gráfico, porque esse gráfico vai tá embutido várias informações nele e a gente não vai conseguir explicitar ou explicar adequadamente esse gráfico. Por exemplo, eu tenho que olhar, sobretudo, as categorias que eu tenho para esses dados, porque a categoria município eu já escolhi, Petrolina. Então, todos esses dados aqui referem-se ao IVS renda de Petrolina, só que ele tem as divisões, as classificações. Por exemplo, eu tenho aqui os anos, eu estou considerando os 2 anos aqui que foram coletados, 2000 e 2010. Eu posso simplesmente dizer, não, eu só quero do ano de 2000. Mesmo assim, eu selecionar um ano, eu tenho várias divisões, né, para esses dados para o ano. Por exemplo, 2000, eu tenho aqui o label cor, tá certo? Eu tenho branco, negro e total. Então, eu tenho que também definir se eu quero considerar só os brancos, eu quero separar os dados por branco, por negro, ou eu quero simplesmente trabalhar com total, porque eu não posso pegar aqui simplesmente e gerar um gráfico, porque do jeito que está aqui, porque eu tenho dados que estão agrupados, né, ou eles estão categorizados. Então, eu posso segmentar meu dado por cor. Não, eu não quero segmentar por cor, eu vou considerar todas as cores, né? Total cor. Então eu vou desmarcar branco e negro. Veja que agora meus dados são resumidos a 8 registros apenas. Por quê? Porque eu não estou considerando a cor agora. Eu não estou considerando, para mim tanto faz a cor. Então eu vou ter essa questão da seleção dos dados. A mesma coisa, no sexo, eu vou querer só analisar só homem, né? Só mulher, ou eu vou querer, ou para mim, indiferente de sexo. Então eu vou escolher aqui, não, eu quero ver por total sexo. Mais uma vez, a gente só tem 8 registros. Por quê? Porque total sexo, eu tenho total sexo para branco, total sexo para negro, total sexo para a total de cor. E depois disso, eu tenho também a situação, que é urbana, rural, né, o domicílio, urbana, rural e total. Ou seja, eu também posso segmentar meus dados por situação. Então, situação de domicílio. Então, por exemplo, se você não vai trabalhar segmentado por cor, segmentado por sexo e segmentado por situação de domicílio, né, você vai pegar os dados inteiros de 2010, então você vai fazer o quê? Você vai deixar aqui marcado total cor, você vai deixar marcado total sexo, e você vai deixar marcado, né, aqui no caso já está marcado tudo, urbano e rural, então você vai ter os 2 dados aqui, ó, independente de cor, independente de sexo, quanto foi o IVS de renda na zona urbana e na zona rural. Então veja que, nesse caso aqui, você iria fazer um gráfico comparando só por situação domiciliar, tá certo? Se eu quero comparar a situação por raça, por exemplo, então eu vou marcar aqui todo mundo, vou tirar os filtros aqui, vou deixar todo mundo aqui primeiro. Então, deixo o ano 2000 ainda, que é o que eu quero analisar. Eu posso fazer isso também para o ano 2010. Eu quero só fazer essa separação por cor, né? Então, eu vou dizer que eu quero o sexo, só quero os totais, porque aí ele só vai me pegar os totais, não vai considerar sexo masculino ou feminino. E eu quero o total de situação de domicílio. Então, veja, eu tenho aqui em Petrolina, eu tenho branco e negro, eu tenho o IVS, tá certo? Então, você consegue já, na seleção de dados, segmentar adequadamente os seus dados. Você não pode simplesmente, porque você tem muitos dados aqui, selecionar todos eles e aplicar no gráfico. Por quê? Porque eles têm categorias intermediárias, classificação intermediária, por ano, por cor, por sexo e por situação de domicílio. Ok? Um abraço aí, qualquer dúvida, só postar pra gente aí, só mandar um e-mail ou postar no mural. Pronto, pessoal. Essa daí, na realidade, é um pouco aquilo que a gente tinha falado, né? Não quer dizer que a gente não pode, por exemplo, usar os totais junto com as separações. O áudio está fechado, professor. Desculpe. Esse vídeo meio que reforçou aquilo que a gente colocou lá
né, quando eu estava mostrando aqui, certo? Essa coisa de você se separar. Não quer dizer que você não possa fazer uma análise falando, eu quero fazer homem, mulher e por total. Pode sim. Eu quero fazer por situação urbana, rural e total. Pode também, pode considerar os três, certo? Pode considerar os três, porque geralmente o total ele faz o quê? Ele faz um agrupamento desses dados, né? Pega o rural e o urbano e diz, não, eu quero, o rural é tanto, o urbano é tanto, ele soma os dois, tá certo? E eu acho que faz uma média aritmética, não sei como ele calcula esse total aí, por situação, se é uma média aritmética, só pegar aqui. Professor, agora o senhor me deixou confuso. Eu achei que justamente que o total seria a soma dos dois, então eu nunca poderia selecionar os três, porque eu estaria duplicando a informação. Não, você pode, dependendo do que você quer mostrar, se você fazer uma correlação ou algum, mas você pode colocar os três gráficos, né? Você pode ter uma colunazinha, por exemplo, do total, uma coluna do homem, total, e homem, mulher e total. Você pode gerar. Mas aí eu teria que apresentar os três separadamente também, vai né? apresentar os três separadamente, é só para você comparar, tá certo? Ok. Se eu pegar aqui, por exemplo, total sexo, então ele pega, por exemplo, eu tenho total sexo, pega aqui, deixa eu aqui, total cor, deixar só total cor, e veja que ele já automaticamente, ele não deixa filtrar os três por total, porque você tem sempre que classificar por alguém, ok? Então mesmo que você, eu quero utilizar, eu quero deixar homem, mulher e total. Você faz o gráfico, você pega os dados, homem, mulher e total. Não quer dizer que se você for, ou você escolhe o total, ou você escolhe uma cor ou um sexo. Não, você pode trabalhar com os três dados, dependendo do que você vai exibir, certo? Então assim, vocês têm aí na realidade uma fonte imensa de dados. A gente colocou aquele artigo que saiu aí do pessoal que fez, da turma né, o pessoal fez um artigo semestre passado, tá? Mas foi de outra turma, foi da turma do doutorado, que eles conseguiram publicar numa revista A3. Vocês vão ver lá que os gráficos são bastante simples, mas eles deram uma aprofundada bem interessante nessa questão, eles chamam da prosperidade social, que é uma das variáveis aqui. Eles foram, né, viram várias fontes, vários artigos que trabalhavam com essa informação da vulnerabilidade social e tudo, e aí da vulnerabilidade e da prosperidade social, no caso, que são inversos, né? Então, assim, vocês têm, primeiro, como eu disse, a gente vai mexer com o que daquelas variáveis todas? Vai mexer com algumas delas. Que tipo de... Vai mexer com o quê? Com infraestrutura, vai mexer com duas delas, uma delas, e dessas macros. Pronto, professor. Oi. Professor, a gente já delineou aqui uma linha temática, era até importante já tratar isso com o senhor, até para ver se a gente está no raciocínio correto, né? A gente já delineou o tema nesse sentido. Influência da falta de acesso à educação básica e do analfabetismo no trabalho infantil, na precarização da mão de obra e no desemprego. Uma análise comparativa entre zona urbana e zona rural da rede Petrolina Juazeiro. Pronto. E essa comparação, vocês vão comparar... A gente vai fazer correlação e comparação. Pronto. Tá. Aí quais são as variáveis que a gente listou aqui, né? Mas percentual desculpa, vocês vão fazer essa análise de toda a rede ou por município? Pronto. A princípio, a gente colocou toda a rede. Aí o senhor que tem um conhecimento melhor vai dizer que é melhor a gente diminuir esse recorte. Aí só que vocês vão comparar toda a rede com outra rede, ou vão comparar entre zona rural e zona urbana. Zona urbana e zona rural. Pronto, tá certo. Tem que ter sempre um elemento assim que para você distinguir, né? Para você poder dizer, olha, aqui é bom, aqui tá melhor do que aqui. Isso, a comparação é justamente a zona rural e a zona urbana. Aí o que acontece? As variáveis que a gente procurou, que a gente buscou. O percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam escolas. Certo. O percentual de crianças de 6 a 14 anos que não frequentam escola. E taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. Certo. E aí, qual vai ser o contraponto? São outras 3 variáveis. A taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais, percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal, e a taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos.
Qual é o pensamento? É mostrar que as pessoas que não frequentam a escola, na idade escolar, acaba projetando, né, um impacto um analfabetismo justamente maior, um analfabetismo acaba ainda menor. aproveitando, acaba gerando um impacto para a questão do trabalho, da precarização da mão de obra, né? Sempre vão estar em empregos informais, vão sempre estar em trabalhos inferiores, assim como também acaba gerando o fenômeno do trabalho infantil. Certo. Então a gente vai tentar fazer essa relação E eu entre ainda essa colocaria um afastamento. tempero aí, tá, Éder? De repente, se vocês conseguirem. Vocês estão com quantas variáveis? 6 variáveis. Eu ainda colocaria um tempero, por exemplo, de trazer uma variável de fora, um IDHM também. Tá? Minha preocupação, professor, foi justamente essa. Por isso que essa aula hoje aqui é importante, se essa questão de a gente poderia misturar, justamente Pode, porque, como a nossa orientação foi o IVS, né? Aí eu fiquei com pode. uma certa preocupação em relação a Não, isso. pode. É assim, eu falei IVS porque é onde é o foco, mas ele tem todas. Você pode pegar qualquer uma dessas outras variáveis aí. IDHM, expectativa de vida. Por exemplo, será que isso aí impacta na expectativa de vida? Quais dessas variáveis mais impactam na expectativa de vida? Tá entendendo? Vocês, Sim, sim, tá? claro. Então dá para fazer um negócio realmente interessante aí com essas variáveis que vocês têm. E vocês podem trazer variáveis fora do IVS, porque elas compõem, de certa forma, um conjunto de variáveis socioeconômicas, demográficas, que são relevantes, né, para qualquer Aí a nossa comparação está mais. tá bem abrangente, né? Assim, tá bem abrangente. Vocês estão pegando um bocado de coisa aí. Lembrar que as correlações são sempre 2 a 2, né? Então, se você tem Aham. 6 variáveis, você vai ter aí 6 e 6, você vai ter 6 vezes 6, 36 correlações, né? Não, matriz. 36 não, menos 6 vão dar 30 correlações, né? Pode fazer aquela matriz de correlação, porque se você Aham. tem 6 variáveis, elas vão ser, você vai testar cada uma das 6 com as outras 5, né? Então você vai ter 6 vezes 5, 30 correlações, porque, por exemplo, uma variável, vamos supor, taxa de atividade de 0 a 14, então você vai testar a correlação dela com as outras 5, né? Tá certo? Então, você vai ter 6 variáveis para testar com as outras 5. Então, você vai ter 30 correlações. Pode ser aquela matriz, aquele corplot que a gente fez lá naquela aula de estatística de Sim, sistemas. Tem também nos slides de gráfico, tá? A gente repetiu nos slides de gráfico também. Certo? entendi. É porque, na verdade, a gente sabe que algumas aqui a correlação vai ser muito baixa, mas ainda assim a gente tem que fazer, né? Uhum. Para poder comprovar. Exatamente. Né? A intuição aponta isso, né? Que algumas não vai ter correlação nenhuma. Mas tem que mostrar, né? É Entendi. igual a jogo do bicho, só vale o que está escrito. Me ocorreu uma ideia aqui agora. Vixe, deixa eu ligar minha câmera. Aí na tabela a gente tem dados do censo de 2000 e do censo de 2010, né? A nível município. A nível macro, a nível maior, a gente viu que ele vai até 2015, né? Quando eu li. A nível município, Sim. ele sai até 2010. Depois de uma dessa aí, eu vou fazer uma pergunta também. Depois veio. Então, aí nessa ideia que me ocorreu aqui agora, eu acredito que assim, a gente definiu as variáveis, existem 3 variáveis que pode-se dizer que são referentes à causa, né, que é as referentes à educação da população, e as outras 3 seriam tipo variáveis referentes às consequências, né, que Certo. seria referente à ocupação. Me ocorreu aqui agora da gente fazer uma comparação nas variáveis causas do censo de 2010 e fazer uma projeção comparando com a causa com o censo de 2000 e fazer uma projeção comparando com o censo de 2010 referente à ocupação da população e à renda, essas coisas, né? Porque em 2010 as pessoas estavam assim, vivendo o que foi construído em 2000, não é isso? Isso. Na realidade, Será que daria certo? uma série de políticas públicas que foram desenvolvidas de 2000 e 2010. Se você olhar, a maioria dos índices de 2010, eles são melhores, não é que são maiores, são melhores do que 2000, porque houve realmente, né, um período de uma boa, né, de políticas e tudo, e de uma evolução natural. Aí, o país, bem ou mal, ele cresce, mas ele cresceu bem. Ele tem algumas políticas
né, que vão evoluindo, tá? Então você vai perceber que alguns dados de 2010 são melhores que 2000. Por exemplo, Isso de fato. urbana, alguma coisa assim. Realmente, pela lógica, passar do tempo sempre vai melhorar, né? Mas tem que Mas mostrar, comparando entre cidades, a cidade que teve menos, uma escolaridade mais precária vai ter melhorado menos, né? Exatamente. Pode ir para esse nível, né? Pode ir para esse nível. Mas como eu disse, a gente tem essa intuição, mas é preciso pegar os dados e apresentar esses dados para que realmente corrobore com essa nossa expectativa, com essa nossa intuição. Quando você fala em projeção, aí a gente entra numa coisa chamada de modelos de regressão. A gente não trabalhou com regressão. Não sei se o professor Jorge Messias trabalhou com vocês de regressão. Porque, por exemplo, a gente poderia desenhar, fazer algumas projeções do ponto de vista de modelos de regressão para tentar estimar quais os resultados do censo 2022, como é que vão se comportar esses dados. Muito embora o modelo vai ficar muito incipiente, que eu só tenho 2 períodos aí, eu tenho 2000 e 2010. Eu precisava ter mais períodos para poder isso ficar mais consistente, para fazer tipo uma projeção de quanto é que vai ser esse dado agora no censo 2022, que era para ser 2020, né? Que era para ter sido 2020. Mas assim, projeção é algo que envolve estimativa, que envolve, né, processo estatístico um pouco mais sofisticado, que é regressão linear, alguma coisa desse sentido, que demandaria, né, mais dados para trás, certo? Você precisaria ter mais dados para trás. Então, o que a gente pode fazer aí, na verdade, não é projeção, é avaliar, colocar 2000 e 2010 e ver onde foi que cresceu, né, o que foi que cresceu, pode estabelecer percentual de crescimento, que não está calculado aí, vocês podem calcular o percentual de crescimento. Bom, o índice o determinado IVH, o índice renda urbana, ele cresceu tantos por cento, né, de 2000 para 2010, para Petrolina, já Juazeiro cresceu tantos por cento, já Curaçá cresceu tantos por cento, já Lagoa Grande caiu tantos por cento, tá entendendo? Algo nesse sentido também, vocês fazerem esse tipo de análise de crescimento percentual entre esses dois anos de coleta de dados, 2000 e 2010. Tá certo? Então é outra forma também. Aí o percentual vocês calculariam. Pode calcular o percentual, né? É sempre o valor anterior sobre o valor atual menos anterior. Acho que é isso. Acho que é isso a forma para você calcular a diferença percentual entre um ano e outro, né? Entre um período e outro, é o ano anterior sobre o ano anterior menos o atual, alguma coisa assim. Eu não estou de cabeça, mas é fácil. É só aliás, é a diferença sobre o valor atual. É a diferença sobre o valor anterior, para você saber quanto cresceu, por exemplo. 2010 menos 2000 sobre 2000. É isso mesmo. Então você quer saber a diferença. Quanto foi que cresceu um determinado índice aí, o caiu? Qual foi a variação percentual em relação a 2000 para 2010? Então, o valor do 2010 menos o valor de 2000 sobre 2000. Tá? Isso mesmo. Tá? Vezes 100, né? Exatamente, vezes 100. É a diferença sobre o valor anterior, para você saber quanto foi que cresceu. Vezes 100 para 100%. Tá? Ou seja, a gente tem aí muita coisa, muito pano para manga, dá para vocês, porque como eu disse, é uma quantidade variável muito boa, é uma base muito sólida, é um estudo, são indicadores bem sólidos, bem significativos, então a gente consegue explorar bastante. Eu tenho material aí para mais umas 20 turmas de doutorado, do pessoal do doutorado, do pessoal do próprio, porque é muita variável aí, é muito indicador e a gente novamente, né, não consegue. Cada turma tem uma ideia diferente. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma turma com 4, 5, 6 equipes, às vezes, então cada equipe vem com uma coisa totalmente distinta, totalmente interessante e válida, tá? E porque essa é a ideia da disciplina, é que você consiga fazer uma análise, né, baseada em dados. Você não vai ser achismo, não vai ser intuição, é algo realmente calcado em dados, em informações oficiais, informações públicas e relevantes. Então aí você meio que você treina para quando você pegar seus dados da sua coleta, tá? Aliás, eu vou colocar um videozinho sobre escala de Likert, tá? Likert ou Likert, né? Quem vai fazer algum tipo de pesquisa nessa coisa de concordo totalmente, discordo, aquela escalazinha, há uma falsa confusão aí, uma confusão que as pessoas às vezes transformam aquilo em números
e aí diz, a média foi 3,5, então tá entre concordo e concordo total, tá? Alguma coisa assim. Você não pode transformar aqueles scores em números porque é uma pesquisa qualitativa. Escala de Likert é qualitativa, você está medindo a opinião do cara, ele vai dizer se concorda ou não. O que você vai conseguir quantificar é a questão da frequência de resposta. Tantos por cento responderam que concordam totalmente, tantos por cento concordam, só concordam, tantos por cento são indiferentes ou neutros, tantos por cento discordam parcialmente, tantos por cento discordam totalmente. Então, quem vai trabalhar com Likert, tá? Escala de Likert, e o R você consegue fazer, você pega a tabela e tem um scriptzinho no R, tem um videozinho que eu acho que eu coloquei aqui, se eu não coloquei eu vou colocar, cadê aqui? Tá em materiais, acho que é materiais extras, senão eu vou colocar. Para quem vai depois, na sua pesquisa, trabalhar com Likert, tem como, cadê aqui? Dicas, tem não, eu acho que é aqui, deixa eu ver, informações gerais. Eu vou colocar aqui. É um videozinho explicando e dá o link para você baixar o script. O script no R todo pronto, tá certo? Não foi objeto do nosso trabalho, mas é R e é uma coisa que geralmente as pessoas, né, quando você está na pesquisa, você quer ouvir a opinião das pessoas sobre determinadas coisas. Então, e usa a escala de Likert, com a escala universal, aí com 5 itens ou 7 itens e tal, onde você coloca, né, de concordo totalmente até discordo totalmente, né? Aí você tem 5 itens, que é o mais comum, e aí depois você pega esses dados, joga dentro do script do R, e ele vai te dar um gráfico bem, bem legal, certo? Deixa eu pegar aqui que eu já vou, aproveitando que a gente está no... Eu vou pegar aqui, eu já vou colocar aqui para vocês, que é legal, aí vocês assistem com calma. Isso é para depois, tá? Isso não tem nada a ver com o projeto final, não. Certo? Isso não tem nada a ver com o projeto final. É uma dica que a gente deixa para quem vai trabalhar com Likert, com escala de Likert, com Likert, que aí você consegue já pegar os dados e também deixa eu ver aqui, alterar o processo. Pronto, na descritiva, deixa eu editar aqui que eu já vou copiar esse negócio aqui. Vou pegar esse título e é um link, acho que é uns 20 minutos de uma aulazinha só para você analisar dados lá aqui no R. Cadê aqui? Vou colocar aqui materiais professor Jorge Cavalcante, tá? Eu vou colocar aqui, adicionar recurso, vídeo do YouTube. No próprio, eu vou abrir aqui, vou mostrar aqui no próprio vídeo, ele tem lá na descrição, tem o link para vocês baixarem o script. Pega ele aqui já. A internet hoje tá. Pronto. Eu já vou abrir o vídeo aqui direto. Ver se vocês. Fernanda Pérez. Não. Olá pessoal, tudo bem? Até travado Recentemente eu aqui, tenho né? atendido muitos clientes com essa mesma demanda. Deixa eu compartilhar então como tela e não.
Compartilhar com o Guido. Tá a tela cheia aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Ouvindo? Recentemente eu tenho atendido muitos clientes com essa mesma demanda de análise descritiva de escala Likert. E aí eu fiquei pensando que esse é um vídeo que eu nunca fiz aqui para o canal e que estava fazendo falta, né? Então hoje a gente vai falar sobre como fazer uma análise descritiva decente, bem feita, com um gráfico lindo de escala Likert lá no R. Já aproveito para dizer que, na minha opinião, o R é de longe a melhor ferramenta para a gente fazer um gráfico de dados em escala Likert. Já eu vou mostrar para você o gráfico que o R constrói, que eu particularmente acho muito bom. Mas antes disso, eu acho importante a gente Quase outra aula, mas ela vai explicar tudo direitinho, como é que você pega os dados, aí tem o script, ela dá o link do script aqui, tá? Aí no final, ó, vai ficar um gráficozinho bem legal assim, né, com respostas, porque no Likert a gente usa sempre a questão do conceito de frequência, né? Quantas foram as respostas positivas, quantas foram as respostas negativas e quantas foram as respostas neutras, certo? Então, geralmente, por exemplo, a gente olha para o positivo, né? Quem realmente concordou com aquilo, e aí ele gera um gráfico desse tipo assim, ele vai gerando diferentes análises, ele pode ordenar ele faz diferentes ordenamentos aqui. Então, tudo isso aí no script ela vai explicar, certo? Então aqui ela dá o banco de dados para vocês baixarem para testar, dá o script já prontinho, tá certo? E obviamente tem os links delas aqui, tá? Então tem uma parte ela tem vários vídeos referentes à estatística, né, no R. É muito legal, uma professora bem nova e bem desenrolada, certo? Então aqui eu vou deixar isso aqui como plus para vocês. Para quem vai na sua pesquisa trabalhar com escala de Likert, ó, essa aqui ela é massa porque ela dentro do Likert ela consegue fazer segmentações, tá certo? E com base nos dados, discorre totalmente, discorre tal, e aí ela vai dizer, bom, eu quero só mais de tantos funcionários, mais de tantos funcionários, uma pesquisa que foi feita lá na empresa. Ela usa dados fictícios, mas que são interessantes, tá bom? Então assim, fica essa outra dica para vocês, quem vai trabalhar com esse tipo de questão no seu estudo, tá? Sim, vamos voltar aqui para nossa, isso aqui é extra. Vamos voltar para a nossa base VS. Então, pessoal, eu acho que vocês conseguiram compreender assim essa coisa de manipular aqueles dados, de fazer os recortes, de fazer os filtros adequadamente, de trazer porque você não precisa importar aquela base toda, não. Você faz um recorte para aquilo que te interessa, certo? Ah, eu quero comparar com o Brasil. Então vai lá na base Brasil, pega os mesmos dados. Eu quero fazer uma comparação cidade, estado, região metropolitana. E então você vai pegar os mesmos dados nesses níveis todos. Cidade, região metropolitana, região Brasil. Então, você pega aquele mesmo conjunto de dados e gera os gráficos, certo? E gera os gráficos. Quero comparar Petrolina e Juazeiro com Recife, ou com Pernambuco e Bahia, simultaneamente. Eu quero comparar as 4 de Pernambuco com o estado de Pernambuco, as 4 da Bahia com os dados da Bahia consolidados, ou os dados do Nordeste, os dados do Brasil. Então, você tem aí vários cruzamentos que você pode fazer. Não necessariamente com correlação, pode ser só gráfico mesmo, exibir gráficos com as colunazinhas de cada indicador. Eu quero IVS renda urbana, Petrolina, Juazeiro, Bahia, Nordeste, Brasil. Pode ser também, tá? E aí vocês, obviamente, que as análises, os gráficos vão servir de subsídio para vocês descreverem, para vocês discorrerem sobre aquilo que realmente vocês estão querendo destacar. Beleza? Então,
temos um projeto aí legal? Eu não sei. Agora trabalhar para fazer acontecer, né, meu? Isso aí. Quem vai dizer é o senhor, professor, no final. Mas eu tenho a impressão que vocês, né, esse contato que a gente teve já né, mostrou que vocês realmente têm um potencial aí, e uma coisa multidisciplinar aí, né? Eu não sei a formação, eu não lembro. Rafael é advogado, é? Rafael é advogado? Isso. O Anderson na área de TI, daí na área de segurança pública, mas que tem também uma formação bem generalista lá, acredito, né, na academia. Eu acho que esses 3 perfis aí, um vai fazer as contas, um vai escrever, vai dar o arremate final aí, tá certo? Tá bem distribuída a equipe, tá? Né, com esses perfis de vocês aí, ok? Pessoal, é isso. Então a gente vai encerrar por aqui. Se vocês precisarem de um outro contato, a gente remarca para a próxima quinta, tá certo? A gente remarca, parece que a gente agendou para o dia 7, né, a apresentação, então seria de hoje a 15 dias, né? De hoje a 15 dias, de hoje a 15 dias. Então, Isso. Tá pro dia 7. Se vocês precisarem de um contato, mais um contato na próxima quinta-feira, vocês avisam no grupo, a gente conversa, tá bom? Numa boa, se vocês quiserem mostrar uma prévia, quiserem tirar alguma dúvida também, a gente está à disposição. Tá joia? Beleza. Tá certo, professor. Obrigado aí. Vocês aí, tudo de bom. Valeu. Valeu. Abraço.